Fala Dev, beleza? Aqui é o Igor do canal Hora do Dev e seja muito bem-vindo ao mini curso de Laravel para iniciantes. E hoje a gente já está na nossa aula número 2 e eu vou estar explicando para vocês o sistema de rotas do Laravel, tá? E, consequentemente, isso daqui já é o pontapé inicial da nossa estrutura MVC, beleza? E o Laravel está todo estruturado em MVC. Então, não percam, isso aqui é muito, muito importante, tá? Então, eu vou estar apresentando para vocês, primeiramente, né, como que está estruturado aqui. Vou mostrar como que funcionam as requisições, os verbos HTTPs, a gente vai realizar alguns testes e eu vou mostrar o fluxo do MVC, certo? Então, na nossa próxima aula, a gente já consegue dar continuidade, já falando sobre controles e já fazendo mais testes ali em cima, tá? Vocês podem estar baixando aí o Laravel na máquina de vocês. A instalação que a gente fez na nossa última aula foi via Compose, mas vocês podem estar baixando aí da maneira como preferirem, tá? Tem um Laravel CLI também, que vocês podem instalar na máquina, e por aí vai. Vamos lá, então. Bom, então eu vou estar explicando para vocês como que funciona um fluxo de uma request, tá? Desde o momento em que o usuário ele vai lá no navegador, digita um determinado site, ou vai consumir uma determinada informação, certo? E aquela request ela vai trafegar ali, vai bater na nossa aplicação e o que vai acontecer a partir daí, certo? Então é isso que a gente vai estar vendo nessa aula, tá? Eu preparei aqui um material bem legal aqui para vocês, olha, para mostrar os principais verbos HTTPs, tá? Isso aqui é muito importante porque a gente vai estar utilizando isso daqui quando a gente estiver construindo nossa aplicação, beleza? Com o próprio HTML aqui acoplado e tudo mais, né? Junto com o nosso Blade. E também isso aqui é utilizado quando a gente estiver desenvolvendo APIs, né? Então é muito importante saber como que funciona esses verbos, tá? Qual é o significado de cada um deles e quanto que a gente deve estar utilizando. Show? Beleza? Então vamos lá. Esses aqui são os 5 principais verbos, tá? E a gente vai estar utilizando ele durante todo o nosso curso, certo? O primeiro verbo aqui seria o verbo get, tá? O verbo get, ele é utilizado sempre quando eu preciso retornar dados, certo? Então, quando eu preciso fazer um consumo de dados em algum site, ou eu estou em uma API e eu preciso consumir determinados dados, então eu utilizo o verbo get para isso, certo? Um exemplo bem base, quando você está acessando um determinado site, aquela requisição que tu manda, que o navegador manda, ele sempre manda uma requisição do tipo GET, tá? O POST ele é muito utilizado ali em formulários, quando eu preciso submeter dados para poder cadastrar uma determinada informação e tal, né? Então, vamos aqui para o conceito aqui do método POST. O método POST ele é utilizado para submeter uma entidade a um recurso específico, frequentemente causando uma mudança no estado do recurso ou efeitos colaterais no servidor, certo? E como eu tinha falado, ele é muito utilizado para cadastrar dados. Então, quando eu preciso fazer uma persistência de dados e tudo mais, e eu submeto esses dados através de um formulário, através de um HTTP client e tudo mais, eu utilizo o método POST para isso, tá? E o terceiro método aqui, eu tenho o PUT, tá? O método PUT, ele substitui todas as atuais representações de um recurso. Então, o que significa isso daí? Quando eu preciso atualizar uma informação, eu utilizo o método PUT. Então imagina aí que eu tenho uma tabela de usuários lá no meu banco de dados, tá? Eu tenho lá 3 pessoas cadastradas, 3 usuários cadastrados, e eu preciso fazer uma alteração, né? Uma atualização no meu terceiro usuário. Eu vou alterar o nome dele, vou alterar o e-mail, vou alterar a senha dele, tá? Então eu vou utilizar o método PUT para isso, tá? O método PUT é utilizado para atualizar esse meu dado, tá? Esse recurso, essa representação. Beleza? E aí nós temos aqui o nosso quarto método, que é o método patch. Esse método patch, ele é muito semelhante aqui ao put, tá? Ele também é utilizado para eu atualizar dados. Só que, ao contrário do put, o patch ele é utilizado quando eu preciso atualizar apenas uma informação, 2 informações, quer dizer, apenas um conjunto de informações, quando eu não preciso atualizar o meu objeto inteiro, beleza? Então eu utilizo o patch. E aí, por fim, eu tenho o meu método delete. E o método delete já está bem claro aqui, né? Quando eu preciso deletar um determinado dado do meu banco de dados. Beleza? Show de bola! Então, tendo essa explicação aqui sobre os principais verbos, eu tenho aqui montado algumas rotas. Eu já tinha construído aqui anteriormente, tá?
porque o nosso foco agora não é mostrar para vocês como que a gente estrutura as nossas rotas aqui. A ideia é a gente testar cada um dos métodos para vocês entenderem o significado real de cada um deles, tá? E quando que a gente deve utilizar. Então o foco maior é esse, beleza? Só que antes da gente iniciar aqui os nossos testes e eu dar seguimento aqui à explicação, a gente vai fazer uma revisão aqui da estrutura MVC, tá? Então eu trouxe um material bem legal aqui, ó, para representar aqui para vocês, tá? Então esse aqui seria um fluxo base do MVC. Então eu tenho aqui um usuário, certo? E esse usuário está fazendo um acesso no navegador, tá? E aí o que acontece? O navegador ele vai mandar uma request, tá? Uma requisição, e essa requisição ela vai bater no nosso servidor e vai bater na nossa aplicação. Quando bater na nossa aplicação, lá no projeto Laravel, ele vai bater no sistema de roteamento do Laravel, que é esse aqui que a gente acabou de ver, certo? Então, o primeiro passo daquela requisição é justamente aqui, tá? Então, no nosso caso aqui, como nosso sistema de rotas que a gente está utilizando é o de API, então a URL aqui fica localhost /API essa URI aqui que eu estou especificando, certo? Então, vamos retomar aqui, ó. Logo após bater no sistema de roteamento, esse sistema de rotas ele vai direcionar essa request para um outro cara chamado controller, tá? Então imagina o controller como se fosse um processador, né? Processador do seu computador. Então o que ele faz? Qual é o papel dele? Ele vai processar um determinado dado e vai encaminhar para quem é de respeito. Então, vamos supor, o acesso que tu fez aqui foi de acessar um determinado site. Então o que vai acontecer? Você foi lá, acessou, por exemplo, o YouTube, né? Então, essa request ela vai bater aqui no servidor e no sistema de rotas. O sistema de rotas vai encaminhar para o controller e o controller, ele vai, em algum determinado método dele, ele vai, caso seja necessário, ele vai passar essa responsabilidade para uma model, por exemplo, que é o que representa a nossa tabela no banco de dados, tá? Então, se eu preciso, sei lá, exibir uma determinada playlist desse YouTube, né? Então ele vai carregar essa playlist e vai devolver para o controller. Aí o controller, ele vai devolver essa informação para o usuário, né? Que é o que vai exibir, de fato, no navegador dele. Então esse retorno, ele pode ser de várias formas. Então eu coloquei aqui algumas das formas que essa resposta ela é retornada. Então ela pode retornar por meio de um arquivo HTML, ela pode retornar por meio de um arquivo JSON, né, um documento JSON, ele pode retornar por um documento em XML, né? Então, esses aqui são os mais comuns, tá? E eu coloquei aqui, ó, o nome view, beleza? Que o MVC seria o M de model, o C de controller e o V de view, que basicamente é o percurso ali, né? Então, recapitulando aqui, ó, o usuário ele acessa o YouTube, uma determinada playlist, certo? O controller ele vai mandar essa informação ali para a model, olha, eu preciso aqui dessa playlist aqui, né, que o usuário está solicitando. Então a model vai lá no banco de dados, vai consultar lá no banco de dados toda essa playlist, vai trazer aqui para o controller. Então, já com a playlist aqui toda listada, né, ele vai devolver essa resposta aqui para o usuário, certo? E aí o usuário ele vai ter acesso àquela playlist, tá? Então, esse aí seria basicamente o fluxo do MVC, beleza? Vocês podem estar aprofundando mais esse fluxo, eu até aconselho, tem vários canais aí no YouTube também com bastante conteúdo, certo? Então, isso daqui seria o resumo, só para vocês terem uma ideia de mais ou menos como que funciona, tá? Então, vamos lá. Bom, com o nosso sistema de rotas já montado aqui, olha, o que eu fiz? Eu coloquei uma rota para usuários e ela é do tipo GET. Eu coloquei uma rota para tasks, tá? Ela é do tipo GET. Eu coloquei uma rota para poder receber o método post, né? O verbo post para task também. Essa daqui é o URI, beleza? Eu tenho aqui put, tá? Então aqui na minha URI seria de task também e aqui eu passo qual é a task que eu quero atualizar, tá? E eu tenho o delete, a mesma coisa, na URI task aqui e aqui eu passo qual é a task que eu quero deletar. Tá? Só para resumir aqui do que se trata essa aplicação, ela é o seguinte,
Essa aplicação aqui a gente vai estar construindo ela, tá? Na próxima aula a gente já vai dar segmento, então na hora que eu estiver mostrando o sistema de rotas a gente vai estar montando essa aplicação. Ela é uma aplicaçãozinha pequena, tá? É um to-do list. Então como que eu organizei ela lá no banco? Então eu tenho duas tabelas, certo? Eu tenho uma tabela de usuário e eu tenho uma tabela de task, tá? O task aqui seria o quê? Seria tarefas. Então, o que essa aplicação aqui ela faz? Ela cadastra tarefas para um determinado usuário. Então eu estou acessando lá o meu aplicativo, né? E aí eu quero cadastrar tarefas, né? Algo que eu queira fazer durante o dia ali e deixar registrado para eu lembrar. Então, de campo aqui eu tenho o name, tá? E ele é um string, é um varchar. Eu tenho um campo chamado isFinished, que seria se ele está concluído, certo? E eu tenho aqui uma chave estrangeira para user, certo? Então eu tenho um relacionamento aqui com minha tabela de usuário, tá? E os dois últimos aqui seria data de criação e última data de atualização, certo? Na minha tabela de usuário eu tenho um nome, eu tenho um e-mail, eu tenho uma verificação de e-mail, né? Quando que ele foi verificado, um campo para senha, e eles recebem string, tá? Com exceção aqui o tempo que a data que esse e-mail ele foi verificado, beleza? Então tem um relacionamento aqui de task para usuário de n para 1, tá? Saindo de task aqui. Então o usuário ele pode cadastrar várias tasks, tá? Várias tarefas, tá? Mas uma tarefa ela está relacionada apenas a um usuário, uma tarefa para um usuário, beleza? Certo. Então com isso aí compreendido, vamos retomar aqui para a nossa aplicação para a gente conseguir fazer os nossos testes e ficar mais claro aí na mente de vocês como que a gente utiliza aí esses verbos, tá? Bom, então, primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou rodar aqui, não se apeguem aos comandos que eu vou estar utilizando do próprio Artisan, isso aqui a gente vai estar vendo mais à frente no nosso curso, tá? Mas só para ficar claro, eu estou iniciando aqui um servidor, beleza? Então, com o próprio Artisan aqui eu consigo iniciar um servidor em PHP aqui para a gente estar testando nossa aplicação, beleza? Estou com o servidor iniciado, tá vendo? E aqui ele já me dá uma URL, tá? É a URL que está alocada aí nossa aplicação. Qual que é? Seria aqui o localhost com a porta 8000, tá? Então é isso aqui que a gente vai estar utilizando. Bom, então eu peguei aqui o Insomnia e já criei, ó, eu vou colocar até separado aqui por enquanto, só para vocês verem aqui as relações aqui, ó. Então no meu Insomnia, ó, vou dar um zoom aqui para ficar mais legal. Então no meu Insomnia eu coloquei a URL aqui, ó, certo? E eu coloquei aqui as requisições que eu vou fazer nessa minha API, tá? Nessa minha aplicação, beleza? Esse Insomnia, pessoal, é só mesmo para poder simular como se eu estivesse dentro de um formulário, tá? Então, como eu não quero criar agora, por exemplo, uma página HTML estilizada com os campos e tudo mais, né, para poder a gente simular, então eu estou utilizando o Insomnia aqui para fazer isso para mim. É uma maneira mais prática. Então eu coloquei aqui, ó, duas pastinhas, uma pastinha de usuário e uma pastinha de task, que são as nossas entidades lá e aquilo que a gente vai fazer dentro da nossa aplicação, né? Então na tabela de usuário eu criei uma rota chamada get, tá? E get é para quê? É para consumir dados, né? Então o que eu estou dizendo aqui? Olha, eu quero que mostre para mim aqui todos os meus usuários, né? Eu estou querendo consumir todos os meus usuários, então aqui seria uma lista. É exatamente o que eu faço aqui, olha. Então eu faço um acesso direto aqui à minha model, certo? E minha model, como ela a representação da minha tabela no banco, e eu estou falando para ela, olha, me retorna aqui todos os usuários, certo? E aí eu armazeno aqui na variável e eu mando esses dados através de uma resposta em JSON. Lembra lá da nossa estrutura MVC? Né? Então eu poderia devolver um HTML, eu poderia devolver um XML, mas nesse caso aqui eu estou querendo devolver um JSON, tá? Fica melhor para a gente visualizar lá no nosso Insomnia, beleza? Então é exatamente isso que eu estou fazendo, ó. Eu estou devolvendo, tá, todos os meus usuários em um formato JSON aqui, um documento em JSON, beleza? Então se eu rodar aqui, ó, se eu enviar essa request aqui, ele terá que devolver para mim todos os usuários que estão cadastrados lá no meu banco. Vamos ver?
Olha aqui, eu acabei de enviar essa request para users. Qual é o método que eu estou usando? Estou usando o método get, certo? Para consumir. Então, estou fazendo o envio, você vê que ele carrega aqui rapidinho, e eu tenho 10 usuários cadastrados lá no meu banco. Olha lá, eu tenho 10 usuários cadastrados, certo? Beleza, então ele já está retornando aqui os dados lá no meu banco de dados, beleza? Então vamos retomar aqui para a nossa aplicação, representar o restante aqui, Vou minimizar. Então eu tenho aqui uma outra rota do tipo get, tá? Então ela tá pronta para receber uma requisição do tipo get, tá? E aqui é o URI, a URI é tasks, né? Então se eu voltar aqui no meu Insomnia, dentro de task aqui, eu tenho uma request que eu montei aqui também, e ela é do tipo get, passando aquela URI lá que eu defini, certo? Então se eu enviar aqui, um send, ele está me retornando aqui todas as tasks, só que eu não tenho nenhuma cadastrada no banco, então está me retornando um array vazio, tá? Então eu tenho aqui uma outra rota, tá? E ela está pronta para receber uma requisição do tipo post. E post, como a gente viu, é para eu cadastrar, inserir algum determinado dado, né? Eu preciso fazer um cadastro, então eu utilizo o método push, tá? Eu envio aqueles dados no corpo da minha requisição. E aí eu posso persistir esses dados no banco. Então é exatamente o que eu faço aqui, Eu coloquei uma URI chamada tasks, o mesmo nome que eu coloquei aqui em cima, tá? Tem algum problema se eu colocar o mesmo nome? Não, por quê? Porque o que vai definir é o próprio método. Então, se eu estou enviando a requisição do tipo get, ele não vai bater aqui, ele vai bater aqui. Ele vai procurar lá no sistema de rotas qual que é essa URI e qual o método que ela está pronta para receber, certo? Então, o que eu faço aqui? Eu tenho uma função callback, certo? E eu recebo essa request, tá? Então, essa requisição, todo esse conteúdo que eu estou mandando lá no Insomnia. Então, quando ele bate aqui, o que ele faz? Ele pega todo esse conteúdo que está vindo aqui nessa requisição e armazena aqui numa variável chamada data, né? Então, essa variável aqui está contendo todos os meus dados que eu estou enviando lá da requisição. E depois eu mando criar. Então, esse método aqui, eu faço um acesso lá na model e falo assim, olha, cria esse dado aqui lá no meu banco, persiste esses dados aqui lá no meu banco, certo? Então, ele vai pegar todos os dados que eu estou enviando lá no meu formulário e vai persistir esses dados lá no banco. E aí ele vai me retornar esse dado criado. Então eu devolvo esse dado criado lá para o usuário ele poder ver o usuário que ele acabou de criar. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui, Eu coloquei aqui o nome dessa requisição de create, tá? Para ficar fácil para a gente. Olha aqui o método post, tá vendo? Mesma URI, tá? E aqui eu estou mandando em formato de JSON, não tem problema nenhum, tá? Se eu tivesse dentro de um HTML, eu estaria mandando aí através de um formulário, né? Mas nesse meu caso aqui, eu estou mandando através de um documento de JSON. E o próprio Laravel ele consegue entender e interpretar isso daqui tranquilamente, beleza? Então aquela classe aqui, essa classe que eu estou utilizando aqui, nessa injeção de dependência, ele já faz o tratamento para mim e eu já consigo visualizar esses dados em JSON sem precisar ficar fazendo decodificação, beleza? Então, na minha tabela de tasks, ele pede para mim, olha, que eu preciso passar um nome, que é obrigatório. Então, vamos voltar aqui no nosso diagrama. Esse nome aqui, ele é obrigatório, tá? Esse outro campo aqui, se ele está concluído ou não, ele não é obrigatório, mas ele espera receber um boolean, né? Então, por default, eu já configurei lá no banco que, olha, se eu não passar nada, para colocar como false. Então, eu só estou cadastrando ali, ele não está concluído, né? Agora, se eu já mandar um cadastro de uma tarefa já concluído, certo? Eu tenho que informar. E aí, uma outra chave aqui seria o user ID, que é o que eu faço relacionamento lá com o usuário, tá? É a minha chave estrangeira aqui, beleza? Então, esse daqui também é obrigatório. Então, os dois obrigatórios seriam o name e user, beleza? Que é exatamente o que eu estou passando aqui, tá? Então, eu vou passar aqui o seguinte, olha, minha primeira tarefa aqui é fazer feira às 18 horas, beleza? E aí, eu vou relacionar ele ao usuário número 1. Lembra, eu tenho um usuário número 1 aqui no banco, Então, tá com esse nome aqui, Alford, né? Então, vamos lá? Eu vou fazer essa criação dessa task. Olha, eu não tenho nenhuma task no meu banco, tá? E eu vou fazer uma criação de um agora.
Olha lá, ele já me devolveu a task que eu acabei de criar, com a data de criação aqui, ó. Certo? Então, se eu voltar aqui, ó, em list, e mandar devolver aqui, eu estou consumindo agora os dados que estão lá. Vamos ver? Tá lá, ó. É um array, né? Eu cadastrei só uma e tá aqui. Fazer feira às 18. Certo? A gente pode colocar até mais um outro aqui, ó. Lavar o carro no domingo. Tá? Vou relacionar ele ao usuário número 2. Beleza? Nós temos ele lá no banco? Temos sim. Vamos cadastrar? Beleza. Ó. Então, se eu voltar aqui na minha lista de tarefas, ó, tem um lá, ó, essa lista é completa, não estou pegando por usuário específico não. Então, eu tenho aqui uma lista, ó, foi vinculada no usuário 1, certo? Que é o usuário 1, que é fazer feira às 18, e no usuário 2 está aqui, ó, lavar carro no domingo, beleza? Então, olha aí, vocês já conheceram aí o outro método, né, que é o método post. Beleza, então agora resta pra gente aqui, ó, o put, tá? O put é para quê? É para eu atualizar um dado no banco, certo? Então, quando eu precisar atualizar algum dado que está persistido lá no meu banco, eu utilizo aqui o put, beleza? Como é que é o RI aqui? Tasks, só que aí eu passo um barra aqui e eu passo uma variável, né? Isso aqui é para ele receber um parâmetro. Então, eu estou passando aqui, ó, um parâmetro com o nome task, tá? O que eu estou fazendo aqui é o seguinte, eu poderia passar, por exemplo, o ID aqui também, né? E depois eu fazer um find lá no banco. Mas se eu passar a task aqui, o Laravel ele já reconhece e ele já faz a busca lá no banco daquele objeto específico que eu quero mexer, certo? Então é justamente isso que a gente precisa, ó. Eu vou recuperar os dados que eu estou mandando lá do meu Insomnia, né? Então quais são os dados que eu quero atualizar? Né? É nome, é e-mail e tal. Então, eu vou recuperar essas informações de atualização e armazenar aqui dentro, certo? E aí, eu passo o meu objeto que eu vou atualizar e passo os dados que eu vou atualizar nele. E pronto, eu devolvo esse objeto atualizado já. E é exatamente o que a gente vai fazer. Então, vamos lá? Eu tenho quais tasks aqui? Eu tenho uma task com ID número 4 e ID número 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, essa task com ID número 5, certo? Olha aqui, ó. Uma request update. E eu vou passar aqui, ao invés de 1, vou passar 5, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, eu quero atualizar o usuário. Então, eu vou colocar aqui, ó, user ID, eu quero que ele não seja o usuário 2. O lavar carro, no domingo, eu quero que coloque ele lá para o usuário 1, beleza? Então, eu vou enviar. Olha lá, ó. Eu acabei de atualizar o dado lá no banco desse objeto aqui, número 5, que é a task número 5. Então, se eu voltar aqui em lista, olha aqui o que eu tenho. Ó. Eu tenho as duas tasks e as duas estão para o usuário número 1. Então, eu acabei de efetuar uma atualização de um dado. Tá? E a requisição que eu mandei foi do tipo put. Né? Put. Certo? E aí, por fim, nós temos aqui uma outra rota e ela está esperando aqui um delete. Então, se eu precisar deletar um determinado dado, eu passo o verbo delete, tá? Da mesma forma como está aqui em cima, eu tenho que informar aqui qual que é a task que eu quero deletar, né? E é exatamente o que eu vou fazer aqui. Então, eu quero deletar aquela minha task número 5, certo? Então, eu passo aqui, ó, task número 5. Se eu mandar essa requisição, e ela está no método delete aqui, ó, ela vai deletar, task deletada com sucesso. Se eu voltar aqui e listar todos os meus dados, todas as minhas tasks de novo, a 5 sumiu. Perceberam? Então, isso aí é o geralzão de como que funciona, né? A utilização aí de cada método. E isso aqui é bastante importante, tá? Eu aconselho vocês também a darem mais algumas pesquisadas e tudo mais, né? Para poder ficar bem claro aí, caso alguém tenha tido alguma dúvida e tal. Mas assim, é relativamente simples e tranquilo de se entender, beleza? Bom, pessoal, então era isso, tá? A nossa aula de hoje é justamente mostrar para vocês esses verbos HTTP, tá? Mostrei para vocês um pouquinho aqui sobre o sistema de rotas, mas a gente vai aprofundar ainda mais nele, tá? A gente vai estar construindo algumas rotas e vai estar fazendo uma construção mais completa aí dessa nossa aplicação para vocês entenderem melhor, tá? Bom, então nossa aula é essa. Peço para vocês que acompanhem, a gente está com vídeo toda semana.
E para esse mini curso eu tô postando mais vezes durante a semana, tá? Que é para vocês conseguirem ir acompanhando e finalizar logo esse mini curso, certo? Então fiquem por dentro aí, dá um like aí para poder ajudar, tá? Compartilhe para outras pessoas também puderem estar assistindo, né? Ajudando outras pessoas. Então é isso aí, pessoal. Até mais, tchau, tchau.